eu falei, tá, calma lá. Vocês estão incentivando eles a trazerem clientes, bonificando, mas não estão gerando neles a consciência e a responsabilidade de não perder clientes? Os clientes que estão perdendo, quando vai embora, é porque é cliente chato, é cliente difícil. Eu falei, mas por quê? Porque eles não entenderam o propósito. Porque existe dois viés, a questão do mindset. Se eu tenho um cliente, eu atendo você. Você é um cliente difícil? Eu tenho dois caminhos. O caminho de justificar que você é um cliente chato, insuportável, eu não quero mais você. E eu tenho aquele cliente que fala assim, ele é chato, ele é difícil, é exigente. E eu tenho que motivar ele a permanecer comigo porque eu tenho uma meta que é não perder clientes. Eu não posso ter uma queda no número de clientes. Aí ela fez o levantamento assim, na próxima reunião nós vamos tornar isso público. Você tem certeza? Eu falei assim, com certeza. Porque como é que eu vou cobrar deles qualidade de atendimento, excelência nos processos, sendo que eles não sabem para onde que eles estão indo e quais são as responsabilidades que eles têm. Eles têm a responsabilidade com o processo, mas não têm a responsabilidade com o propósito. Então não faz sentido. Vamos lá, pessoal, DCCast começando aqui com bastante planejamento hoje aqui. Mário Mendes aqui na mesa, né, da Satis, vai contar um pouquinho dessa história pra gente. A gente vai falar de planejamento estratégico e de desenvolvimento pessoal, né, Mário? Acho que tem muita coisa aqui pra gente, tava trocando ideia antes de começar o podcast. E o Mário aqui vai trazer aquilo que a gente sempre busca aqui no DCCast, Mário, que acabou a gente não falando, que é gerar conteúdo relevante para as pessoas, né? Então é isso só que a gente busca aqui dentro do DCCast, gerar essa conexão que pode ajudar pessoas. Então foi para isso que a gente desenvolveu aqui o nosso trabalho hoje do podcast. E aí eu queria que você apresentasse e contasse um pouquinho, né, da sua história, como que você gosta de falar sobre você mesmo. Aí. Sobre mim? Eita, que desafio, né? É sempre tão desafiador falar sobre nós, né? Mas é necessário, né? Engraçado, é importante. E é engraçado que assim, falar. não sei você, mas assim, eu já fui entrevistado umas 2, 3 vezes. Mas eu prefiro entrevistar. Entrevistar? É. Tem gente que gosta de ser entrevistado, eu prefiro entrevistar. Eu também prefiro. Eu gosto mais de... Até porque pelo nosso trabalho, que é desenvolvimento humano, conhecer as pessoas e ajudar a dar o direcionamento para elas é o que nos move, né? Aí quando a gente sai desse lugar e vem pro outro lado, a gente fica aqui, fica desconfortável, fica um pouquinho, desconfortável, né? Mas é necessário falar também até para Deixa eu reforçar. só fazer aqui, ó, pessoal, ganhei um presente aqui da Satis. Isso. Né, um copinho aqui, beleza. Agradecer que vai ser a turma toda aí, né, do DCCast também vai. Minha esposa também que vai gostar. Obrigado mesmo aí pelo presente, viu? Por nada. É uma forma da gente reforçar as relações, as conexões. Inclusive dentro vem um sachêzinho de café, porque nós acreditamos que o café cria conexões. É aquele famoso, vamos tomar um café? Tem um horário para aquele cafezinho, justamente para trocar uma ideia, bater um papo, é sobre isso. Vamos bater papo de café depois, hein? Café eu gosto. Gosta? Eu gosto, sou apaixonado por café também. Mas enfim, a Satis, ela nasceu com a necessidade realmente de elevar a satisfação das pessoas e das organizações. Eu já atuo na área de treinamento e desenvolvimento há mais de 15 anos. Venho do varejo, do atendimento ao cliente desde os meus 16 anos. Hoje eu estou com 38. São 22 anos de experiência aí já no mercado, atuando desde muito cedo. E quando eu me vi, depois de ser formado, eu me formei em administração, quando eu fui para o mercado, eu comecei a me questionar onde que eu, de fato, iria viver um propósito, de viver realmente algo que pudesse, além de me gerar riqueza financeira, pudesse me gerar riqueza pessoal, né? De espírito, de propósito. E foi quando eu descobri, dentro da área da gestão de pessoas, a habilidade de desenvolver pessoas, de levar para dentro das organizações planejamento, direcionamento, formar líderes, dar esse norte. E aí depois de um tempo, né, atuei no Sebrae durante um tempo como estagiário, foi uma escola para mim, foi onde eu me descobri na área de gestão de pessoas, porque eu fui estagiário do departamento de gestão de pessoas, atuei durante um tempo no departamento de treinamento e desenvolvimento, no departamento de capacitação, né, que fornece curso para os empresários, os empreendedores, e ali foi uma escola, foi onde eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E aí saindo do Sebrae, fui indicado para uma empresa chamada Novo Market, que era uma empresa de gestão de atendimento na época, e ali eu comecei a viver dentro das empresas, varejo e restaurantes, implementar processos de atendimento, treinar e desenvolver pessoas. Só que na época, nós trabalhávamos com método e era muito engessado, e isso me gerava um desconforto tremendo, porque para mim não era só aquilo, não era só chegar nas empresas e introduzir um processo, era desenvolver as pessoas para que elas entendessem o pra quê daquilo. Não é só chegar aqui, ó, o modelo de atendimento é esse, vocês serão acompanhados para isso e vocês vão ter que me apresentar esse resultado, mas é como que vocês vão se consolidar nesse lugar. E aí muitas vezes eu era até criticado na época por isso, porque era 1 hora de visita, eu ficava 2, conversando com as pessoas, conhecendo as histórias, me conectando com elas. Só que eu gerava resultado.
E aí as pessoas falam assim, opa, tem alguma coisa diferente nesse cara. Se ele tá indo, tá ficando um pouco mais de tempo e tá conseguindo gerar resultado, onde ele sai e os processos ficam, tem alguma coisa a mais aí. E aí foi quando eles começaram a perceber que existia um propósito por detrás do método. Não era só implementar um modelo de atendimento que eles queriam, mas desenvolver, conhecer pessoas, treinar, desenvolver, ter esse acompanhamento. E aí depois de um tempo, eu fiquei nessa empresa 7 anos, aí decidi sair para empreender, ser dono do meu próprio negócio. Aí foi quando eu me uni à minha sócia, a Jéssica, que é uma parceira que também atuava comigo nessa empresa, a gente saiu para abrir a Satis. Aí a Satis significa satisfação. Então, o nosso propósito é elevar a satisfação das pessoas através do autoconhecimento, da autoconsciência, da autorresponsabilidade, do comprometimento não só com o propósito, mas com o pra quê daquilo, né? Não só o propósito, mas a proposta daquilo que é proposto. Então, é isso. E dentro desses pouco mais de 7 anos, agora nós já estamos com 8 anos. Agora, em abril, nós completamos 8 anos de empresa, Satis. E no primeiro momento a gente era uma empresa de desenvolvimento, era Satis Desenvolvimento. No meio da pandemia, nós mudamos para Satis Soluções Empresariais. E agora, em 2025, nós estamos trazendo um posicionamento de Satis Gestão Inteligente. Nós estamos trazendo soluções para dentro das empresas onde nós seremos gestores das organizações naquilo que elas precisam. Gestão de pessoas, gestão financeira, administrativa, gestão comercial. E aí, junto com toda a nossa equipe, que nós temos vários parceiros, cada um deles assume a frente de algum departamento, dando apoio para as organizações naquilo que elas necessitam. Que é um pouquinho daquilo que a gente estava conversando, né? Muitas vezes é o olho do dono que engorda o gado. Mas como é que o dono vai fazer isso, sendo que ele tem outras demandas estratégicas para fazer? Ele não tem como entrar o tempo inteiro para ficar na execução. E aí, tendo uma empresa como a Satis que pode fazer esse trabalho de intermediar e garantir com que as coisas se desenrolem, é onde a gente vive esse nosso propósito. Então, um pouquinho, bem resumidamente, né? Aí, nessa sua jornada, eu queria até perguntar assim, por que é tão difícil convencer as pessoas a seguir processos? Assim? Eu acredito que as pessoas têm uma crença de que a obrigação, ela nos engessa. Eu vejo muito isso. Quando você vem com um discurso muito da obrigatoriedade, as pessoas elas criam uma certa resistência, porque tô sendo obrigado, tô sendo moldado, tô sendo estimulado naquilo ali. Então, por resistência, muitas vezes as pessoas querem a liberdade de fazer do jeito delas, mas não querem entender que para ter a liberdade e a inovação, ela precisa ter uma referência. Aí é onde se cria um ambiente libertinário, desorganizado, sem referência. Então, a liberdade ela é fundamental para todos, em todos os ramos da vida, pessoal, profissional, mas a libertinagem ela é depreciativa, ela nos destrói em todos os aspectos da vida. Mas os processos, eles surgem para dar o direcionamento. E aí, onde que entra a parte de treinamento e desenvolvimento, né? O desenvolvimento pessoal. Dá o sentido do porquê do processo. Que muitas vezes o processo é o que vai te dar liberdade para você criar novas ideias. Caso contrário, se você não tem referência, você fica perdido buscando um lugar ao sol, mas você não sabe nem para onde olhar. E aí, acho que é onde as pessoas se perdem. Então, eu vejo muitas vezes nessa própria empresa que eu atuava antes, quando a gente tentava introduzir o processo, eles tinham uma resistência gigantesca porque eles acreditavam que nós queríamos robotizá-los. E, na verdade, nós não queríamos robotizar. Nós queríamos dar um direcionamento para eles de etapas fundamentais para que eles chegassem no resultado. Quando eu, particularmente, comecei a mudar um pouquinho o meu discurso e tentar construir com eles o para quê de uma abordagem, o para que fazer perguntas, o para que fazer a oferta de um adicional, foi quando eles começaram a entender o processo. Só para você ter uma ideia, eu tinha uma meta que era chegar a 80% de cumprimento de um método. Como que nós trabalhávamos lá? Nós dávamos um treinamento, enviávamos clientes secretos nas empresas para poder checar o processo e nós tínhamos que chegar a 80%. E a minha meta, quando atingida, eu recebi uma bonificação. Então, eu aprendi a ter um pouco mais de dominância, foco em resultado por conta dessa época. Porque eu tinha que chegar nos 80%, não importava como, eu tinha que chegar nos 80%. E consolidar as pessoas nesses 80%. Só que muitas vezes as pessoas criavam uma resistência comigo. Eu chegava na empresa para poder dar feedback, eles ficavam indignados. Falavam, pô, você só vem aqui para poder me cobrar, você só vem aqui para me criticar, esses clientes ocultos são uma porcaria, eles vêm aqui para falar mal da gente. E eu comecei a ver as pessoas tudo contra mim. Foi quando eu comecei a ver, falei assim, opa, calma lá, tem uma coisa errada nisso. Aí eu falava assim, cara, o pessoal começou com 30%, agora eles estão com 60%, nós não chegamos a 80%, mas eles já melhoraram, né? Melhoraram 100%. Eu comecei a trazer um pouco mais de reforço positivo. Cara, olha só, você estava com 30%, nós estamos em 60% e nós já evoluímos praticamente 100% em relação a quem nós éramos quanto atendimento, ao processo que existia. Qual o próximo caminho
quais são os próximos passos que nós iremos percorrer a partir desse mês. Quando eu comecei a trazer as pessoas para dentro da construção da estratégia, eles começaram a se sentir mais motivados e engajados. Nos outros meses, rapidamente eu chegava nos 80%. Porque eu acho que é quando as pessoas começam a ter a liberdade também de compartilhar sua opinião e entender a importância daquilo. Caso contrário, só a introdução do método e do processo, eu acho que isso não se consolida. Porque as pessoas, elas fazem pela obrigação. Na primeira oportunidade, o que elas vão fazer? Vão desistir. Ah, não tem mais ninguém me cobrando, deixa eu sair fora disso. Falou uma verdade. Veio aqui, cobrou tudo. Aí na hora que vai embora, esses caras já foram embora, deixa eu ir embora. Faço agora do meu jeito agora. Eu vou fazer do meu jeito. Aí é onde que entra a necessidade de ser livre para fazer do jeito que quer, mas disso respeitando coisas básicas e importantes que são métodos, que servem para poder seguir. Vou pegar esse exemplo, que eu gostei desse exemplo aí. Até pela sua experiência de mercado, né, de tempo de treinamento. Você vai lá, faz o método, ensina, treina, e acontece justamente isso que acabou de falar. Cara, não tem mais ninguém olhando, agora vamos fazer do jeito que eu acho que é o certo, ou então vamos relaxar em relação a isso daí. E eu não estou falando, às vezes a gente, né, conversa aqui com o pessoal do DCCast, e isso não é só em relação, pessoal, a questão só de um trabalho, mas vamos falar da parte comercial, que eu acho que é uma dor que várias empresas têm. Sim. Eu acho que vale a pena a gente debater um pouquinho mais. Mas isso acontece na academia, né? Se você tem um personal, você treina melhor. Se você não tem, você fica mais sossegado, você não segue da forma que precisa seguir. Por isso que hoje eu faço CrossFit, porque tem a gente chama um coach que fica lá cobrando a gente, né? É mais fácil a gente dar um resultado maior quando é alguém cobrando. Mas você que já treinou equipes, e falando equipes do comercial, vou falar especificamente, né? Acredito que deve ser igual para as outras, mas como fazer para a pessoa entender que ela tem que continuar esse processo, independente se alguém estiver olhando ou não. Ou chega um ponto de você também avaliar o seguinte, cara, a pessoa não vai querer seguir, sempre vai ter que alguém empurrar ela para poder ela fazer isso, e aí vem uma decisão da empresa, ou coloca alguém para ficar fazendo essa cobrança sempre, ou muda de colaborador, porque realmente esse não vai cumprir com o processo que a empresa quer. Como que você lida com essas duas balanças? Dentro da gestão, nós precisamos entender alguns papéis importantes, né? O líder, ele precisa entender qual que é a responsabilidade dele e tem coisas que são inegociáveis. Dar feedback, por exemplo, é algo que é inegociável por parte da liderança. O líder, ele precisa criar mecanismos para poder direcionar as pessoas. Isso é inegociável. O líder existe para isso, para inspirar, para direcionar, extrair das pessoas e tudo mais. Só uma pergunta, para feedback, um prazo assim que você tem uma dica para as pessoas darem feedback, assim, ideal semanal, uma vez por mês, ou depende de cada caso? Depende de cada situação. Nós temos o pit stop, que é aquele feedback rapidinho, que eu posso estar aqui vendo você fazendo um trabalho, eu vou lá e falo, olha, Rafael, presta atenção nisso aqui, cara. Opa, parabéns por isso aqui. É aquele ali rapidinho, que você não precisa parar o processo, tirar o cara dentro do trabalho para ter uma conversa, porque as pessoas associam o feedback a algo muito ruim. Lá vai ele me tirar aqui da sala, do trabalho, para me levar lá para a salinha. Aí todo mundo já vai com aquela mentalidade, para a salinha, todo mundo já vê como castigo, né? Como algo ruim. Agora, não, eu tô aqui dentro do próprio departamento, eu vejo algo legal que o Rafael fez e eu vou lá e valido ele. Pô, Rafael, parabéns, cara, muito bom, eu gostei. Pit stop, tô validando e calibrando. Não é só para criticar, né? Também não é só crítica, para elogio. Como também aquelas conversas mais rápidas, por exemplo, vi algo errado, presta atenção no nosso combinado. Ei, tem certeza que é por aí? Olha o que nós conversamos. Lembra do processo? Tipo, dá o direcionamento, como você falou, no treino. Ter o coach ali para fazer a correção. Às vezes você acha que tá dominando o exercício, quando você vê, você tá cacando e criando uma lesão na sua coluna, no seu ombro, e o coach ele tá ali de fora assistindo e vendo aquilo que você não consegue perceber. Então, isso é uma coisa, gestão, liderança é uma coisa. No desenvolvimento humano, nós precisamos criar mecanismos onde as pessoas tenham que prestar contas. Prestar contas o quê? Toda semana eu preciso te apresentar um feedback meu para você sobre o meu desempenho. Não é você que vai me cobrar sobre o meu resultado, mas sou eu que vou te apresentar. Olha, Rafael, essa semana as demandas que eu tinha, eu trouxe para você aqui um parecer. Nós chamamos isso de checkpoint, ponto de checagem, onde o líder ele vem fazer uma checagem com o liderado a respeito das responsabilidades dele daquela semana. Por exemplo, você dá um comando para ele até dia 31. Né? A gente estava falando sobre isso antes da gente começar a gravar. E deixa solto, não cria checkpoints. Uma hora ou você vai ter que entrar para fazer por ele, ou você vai ter que ficar ali o tempo todo fazendo junto com a pessoa. Mas se você cria mecanismos de toda sexta-feira ter um checkpoint, um momento dele vir te dar uma satisfação sobre o que ele estava fazendo, ele vai começar a ter um entendimento maior. E se ele começar a ver que esses resultados que ele gera em curto prazo geram um prazer, uma satisfação, porque ele está sendo validado naquilo, isso vai criando engajamento. O que é o engajamento? Uma motivação para agir com a constância na repetição do processo. Então, eu tenho uma motivação para fazer. Qual que é a motivação? Ou eu faço, eu vou ser mandado embora. Mas o engajamento, eu faço, porque eu não quero ser mandado embora,
mas eu entendo que aquilo é importante para gerar resultado. Então, o que me consolida aqui não é o medo de ser mandado embora, ser trocado. O que me faz querer permanecer é o prazer dos resultados que eu gero. E isso vai gerando cada vez mais motivação, onde as pessoas entendem, caramba, é bom trabalhar aqui nessa empresa, porque aqui essa empresa me dá benefícios, me oferece condições de eu ter uma qualidade de vida melhor, de realizar os meus sonhos através do atingimento das minhas metas, conhecer as pessoas também nos desejos e as motivações que ela tem, é importante até para você alinhar expectativas. E muitas vezes as pessoas vêm porque tem um salário e uma obrigação, mas simplesmente só cumpre por cumprir, e não cumpre por processo, por propósito, mas por processo. Aí é onde entra o maior desafio, porque dependendo do estilo da liderança das empresas, as pessoas, e eu entendo perfeitamente, porque a empresa ela se sustenta pelo resultado, eu entendo perfeitamente isso. E não é sobre isso que eu estou falando, é sobre entender que o resultado ele é uma consequência, tem que ser construído o caminho e consolidado o caminho. Caso contrário, as pessoas vão se perdendo, vão se dispersando, e aí se não tem ninguém ali fiscalizando, elas param. Mas eu sei que, caramba, no final da semana eu tenho que dar uma satisfação pro Rafael, que ele vai chegar aqui, ele tá viajando, mas no final da semana ele vai estar aqui, e eu tenho que apresentar algo para ele. Ou então no final do semestre vai ter um evento de celebração dos resultados, eu quero contribuir para que essa empresa ela alcance o objetivo. E eu sei que o meu trabalho, independente do meu setor, eu faço parte da construção disso. É o senso de pertencimento. Como que eu me sinto pertencente a essa empresa e de que maneira que meu trabalho ele contribui para o resultado final, para a consolidação, para essa estabilidade, para esse crescimento e tudo mais. Então, eu acredito que são políticas do desenvolvimento humano, não é de uma hora para outra que a gente estrutura isso, leva um tempo, principalmente na questão da cultura organizacional, mas quando a empresa ela tem um entendimento sobre a missão, a visão e os valores dela e busca contratar pessoas que têm esse mesmo perfil e entendem isso, e a empresa comunica claramente o que ela deseja, fica mais fácil para criar uma sinergia maior. Não significa que isso que eu estou falando é a garantia do sucesso, mas é pelo menos uma ideia que dá para a gente poder se direcionar melhor dentro do nosso planejamento estratégico como empresa. Então no caso, Mário, assim, pelo seu entendimento, pelo tempo que você já tem de mercado, tem que ter alguém para acompanhar e para cobrar também. Sim. É importante muito sempre difícil quando deixar solto assim, realmente, como dizer assim, pessoas totalmente... É raro se achar, mas existem sim pessoas proativas no sentido de que elas mesmas se automotivam, né? Mas é bem difícil. E aí, nesse caso, sempre tem que ter, a empresa tem que ter alguém para acompanhar e cobrar. É importante sempre ter. Ou pelo menos alguém para que a equipe tenha que prestar contas. Tem que ter um ponto. Porque por mais que o cara ele seja o mais engajado possível, se ele tem uma predisposição comportamental de encontrar caminhos mais fáceis para fazer algumas coisas, vamos imaginar que essa urgência, essa necessidade de fazer o melhor que ele quer fazer é chegar no resultado e que, independente do processo, ele vai chegar no resultado. E ele vai desqualificar os métodos de trabalho. Vai ter uma hora que você não vai ter métodos de referência. Então, se não tem alguém para auditar, para checar, eu creio que vai ser mais difícil você consolidar dentro da cultura alguns métodos de trabalho, algumas rotinas, alguns prazos. Porque, eu sou muito comprometido, eu estou aqui com você há anos, trabalhando contigo, mas eu tenho outras maneiras de fazer o que eu quero fazer. E aí eu vou encontrando métodos mais fáceis de serem feitos aquilo que você me pediu. Só que daqui a pouco tá chegando outras pessoas, e essas pessoas ainda não têm a referência ou o mesmo perfil que eu. Aí vai tentar seguir do mesmo jeito que eu faço, daqui a pouco não vai ter um método, não vai ter um processo, não vai ter uma referência. Quem é que vai garantir isso? Tem que ter alguém que consiga, como a gente estava falando também, que ter, por exemplo, no onboard, né, na integração, entender a história da empresa, entender os processos, entender quais são os prazos, quais são os métodos de trabalho, a sistemática das coisas, isso é o que dá o direcionamento para elas, né? Então, acredito que nesse sentido, acho que tem que ter sim. Se não for alguém, pelo menos um processo estruturado onde todo mundo tem que passar por essa jornada para entender o propósito e o porquê das coisas. Senão, acho que se perde. Você falou numa palavrinha que eu gosto de escutar, que são processos. Como você estrutura hoje, né, com esse trabalho que você faz na Satis? Na Satis. Como que é esse passo a passo assim, para estruturar um processo para um cliente seu? Aí o que acontece? Hoje na empresa, né, nós temos especialistas, cada um ele é responsável por uma área. Hoje eu atuo mais na parte da gestão de pessoas, principalmente na parte de atendimento ao cliente. O primeiro passo é fazer um diagnóstico, para entender os principais gargalos. Sim. Então eu preciso entender o que nós temos de jornada, de propósito, de resultados a serem atingidos, o que já existe dentro do departamento de referência, e avaliamos aquilo se de fato aquilo está sendo efetivo ou não. Se for necessário, a gente vai ajustando. Vou pegar um exemplo na questão de atendimento ao cliente, fazer um fluxo, né? um
método de atendimento. Eu vou ver se dentro do público-alvo, dentro daquele modelo de negócio, aquele modelo de atendimento está condizente ou não. E aí mapeia toda a jornada do cliente, por onde que ele passa e qual que é o passo a passo que o vendedor, o comercial, o atendente precisa seguir. No primeiro momento é uma abordagem, é uma apresentação, é um script de apresentação, é um diagnóstico. Nós temos que agendar uma reunião para poder entender um pouco mais o seu negócio e ver quais são as opções de produtos e serviços que se encaixam melhor com a tua necessidade. Eu preciso trabalhar um pitch de vendas para poder explicar um pouco mais detalhadamente os diferenciais desse produto, de que maneira que isso vai te ajudar na satisfação do seu cliente final ou a sua satisfação ao adquirir aquele produto. Quais são as possibilidades, se eu tenho um indicador de performance, que é ticket médio, preço médio, taxa de conversão e etc., que indicadores que podem me ajudar a ter um entendimento maior no direcionamento da equipe? Ticket médio, então precisa ser feito venda de adicional. Não, o que a gente precisa fazer é elevar o nosso preço médio, vender produtos mais caros, com maior benefício. Então nós vamos trabalhar mais conhecimento técnico. E aí dentro dessa estrutura, nós vamos criando meio que um script, um roteiro, uma estrutura para que ele consiga ser direcionado. E aí onde que entra a consolidação desse processo? No treinamento, no acompanhamento, nos feedbacks, nas reciclagens. E aí de que maneira que isso vai acontecer? Aí vem da maneira mais variada possível. Você vai criar de acordo com a necessidade e a realidade da sua equipe. Principalmente como que cada um reage, porque dentro da cultura organizacional, dentro do que você acredita, a maneira como você vai treinar e desenvolver o seu time vai variar muito. Tem pessoas que são, como vocês são da área digital, tecnológica, então se a equipe tem familiaridade com a tecnologia, criar um sistema de universidade corporativa, onde tem os vídeos introdutórios, fazendo todo passo a passo, eles só podem seguir para a atuação depois que passar por isso. Então, é um jeito de treinar e desenvolver. Não, aqui a equipe não tem essa cultura, não tem essa facilidade, essa familiaridade com a tecnologia. É presencial? Quem é que vai fazer esse trabalho corpo a corpo? Cara a cara, um a um ali, sentar, passar etapa por etapa. Mesmo entendendo que aquilo ali é exaustivo, mas é necessário para se consolidar o processo. Aí tem vários pontos, né? Que aí precisam ser analisados e estruturados. Isso aí, galera. Só um pedacinho ainda aqui da situação dessa daí. A gente conversou um pouquinho aqui, Mário, você falou um pouquinho sobre a questão de planejamento, né? Uhum. Hoje, no papel, né, que as empresas precisam fazer, nessa organização que a empresa precisa fazer durante eu não sei se existe um ideal. Hoje a gente não faz anual, né? A gente, inclusive pelo trabalho que a gente faz aqui com o conselho que eu tenho, a gente optou por não fazer de janeiro a dezembro, né? Então a gente faz hoje de abril a março, porque a gente entendeu que final de ano, porque para você falar de planejamento, teria que estar organizando em novembro, dezembro, né? Para poder janeiro já iniciar. Só que sempre final de ano e começo de ano é sempre aquele período de festa, então o pessoal tá envolvido com essa outra energia aí, que é, né, de comemoração, confraternização. Então a gente entendeu que deixa passar esse final de ano, porque aí a gente agora vai iniciar o nosso planejamento estratégico, vai começar as reuniões agora. Esse mês de janeiro já estamos discutindo algumas coisas, fevereiro é começar a definir o plano, para março fazer os últimos debates, para poder abril já final de março já apresentar, porque abril já inicia. Uhum. Como fazer um planejamento estratégico, né? Primeiro, se é uma boa forma de fazer, né, um ano picado, vamos dizer assim, não um ano fechado, ou isso independe, e como é feito hoje como é feito um planejamento estratégico eficiente para uma empresa que precisa parar, se organizar para poder definir as metas aí pro ano. Acho que o primeiro passo, você já trouxe, eu acho super válido, independente de quando começa e quando termina, é importante entender a realidade da empresa. Se você tem entendimento que alguns meses não é tão assertivo, não é tão viável, tá tudo certo. Porque não adianta você gastar uma energia tentando fazer algo que não vai ter tanta efetividade. Você está gastando seu tempo, sua energia e tirando foco, talvez, das pessoas em algo que naquele momento exista uma outra prioridade. Né? Então tá tudo certo em relação a isso. Então eu particularmente não vejo problema algum nisso, fazer em março para começar em abril e fazer nesse período, né? É tranquilo, até porque por uma questão estratégica, se você acredita que vai conseguir dar maior foco, ênfase no planejamento para conseguir ter uma análise mais detalhada para poder comunicar para as pessoas em abril e dar o direcionamento para o ano efetivo do que vai acontecer, tá tudo certo. Aí entendendo o que envolve o planejamento, né? Mais uma vez a questão do diagnóstico. Uhum. Como é que nós estamos?
quais são os nossos pontos fortes, a famosa análise SWOT. Eu sempre falo que é um método tão simples, tão antigo, mas tão necessário e fundamental, porque poucas pessoas ainda usam e usam de forma estratégica. E é justamente entender o cenário, quais são os pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, entender as nossas ameaças, entender as nossas oportunidades e principalmente definir nossas metas, onde nós queremos chegar nesse ano. Então, eu preciso definir onde eu quero chegar nesse novo ano, então, chegar lá em março de 2026. Como nós queremos estar como empresa? Então, dentro desse um ano, quais são os nossos objetivos, chaves, os indicadores que nós queremos desenvolver e as metas que nós queremos atingir. Dentro disso, aí entra toda aquela questão ali do desmembrar. Quais são os caminhos que nós vamos percorrer? O que nós temos de pontos fortes que vão nos ajudar a chegar nesse resultado? Quais são os nossos pontos fracos? Nós vamos criar um plano, um 5Ws, 2Hs, o que fazer, quando fazer, como fazer, quem são as pessoas envolvidas, que tipo de treinamento, que tipo de investimento que nós vamos ter para poder corrigir essas nossas debilidades, para não nos enfraquecer diante da nossa concorrência, por exemplo. Mas também quais são as oportunidades que o mercado nos traz e que tipo de ameaça que nós estamos sujeitos a passar nesse próximo ano. E aí, automaticamente, você vem traçando, detalhando todo esse passo a passo, e isso vai te dando maior clareza sobre o caminho que você vai percorrer. E aí, quando você torna isso público para as pessoas, para a equipe, no caso que aí é em abril, né, que você falou, faz isso até março, em abril você comunica isso para as pessoas. Quando foi em abril, as pessoas entenderam o propósito, sabe que aqueles são os indicadores que direcionarão eles durante o ano. Então, no decorrer do ano, todo o acompanhamento, todo o feedback, todo o treinamento, tudo aquilo que for dado durante o ano, está condizente com um propósito maior que foi apresentado no lançamento do ano. Eu sempre brinco, falo assim, tem que dar boas-vindas para o ano. Se a gente já iniciar o ano sem falar seja bem-vindo, não começou o ano só começa depois que você comunica isso. E principalmente para a equipe, tornando comum para eles aquilo que vocês desejam alcançar. A gente estava falando também, antes de começar, sobre comunicação, né? Você estava falando sobre, sobre sua experiência, e eu carrego também comigo a premissa de que comunicação é tornar a informação comum. Se eu faço um planejamento e não torno a informação comum para as pessoas, elas vão saber para onde ir. Então, a comunicação ela tem que ser clara, criar mecanismos seja no início do ano, no meio do ano, no final do ano, do ciclo, para poder mostrar para as pessoas que nós estamos dentro ou fora do que nós planejamos. Que é uma coisa que acontece muito. Você estava falando sobre atividade física. A gente, às vezes, entra na intenção de chegar num determinado objetivo, mas a gente não mensura isso no decorrer do caminho. Como é que eu vou saber se eu estou dentro ou fora do meu propósito? Estou indo simplesmente pela obrigação. Que saco ir para essa academia, que raiva ir para esse crossfit. Não, mas calma lá. Eu estou indo e estou melhorando a minha respiração, estou tendo um corpo mais fisicamente agradável, satisfatório para o que eu busco, para minha autoestima. Então eu começo a ver no meio do caminho resultados, isso gera prazer. Esse prazer me gera engajamento. Então eu permaneço com a minha motivação constante. Então é o que vai fazer com que o planejamento ele seja de fato efetivo. Lógico que no meio do caminho é necessário você avaliar se você está dentro ou fora do que você planejou. Se você estiver dentro, maravilha, continua seguindo, intensificando os métodos. Se está dando alguma coisa errada, surgiu uma pandemia no meio do caminho, surgiu uma inflação, surgiu qualquer coisa de mercado que vai tirar você da rota, chega com a equipe, com os gestores, com o conselho, e vamos avaliar se o nosso planejamento está dentro ou fora do que a gente preveu. Não, está indo totalmente fora do que a gente deveria seguir. Então vamos redirecionar a rota. Aí é quando dentro do ano você ainda consegue redirecionar o que for necessário. Porque muitas empresas, muitos gestores esperam acabar o período para poder tomar decisões. E isso é perigoso. Vou falar uma coisa interessante. Cleberson, depois traz um água aqui pro Mário, aqui, por favor. Mário, você falou uma coisa interessante. Qual que é o ideal, assim, para uma revisão de planejamento? Que eu concordo com você. Tem horários que o planejamento ele tem que ser tomado, tem que ser mudanças pontuais. Aconteceu uma pandemia, cara, tem que tomar uma decisão, assim, muda já o planejamento todo, né? Mas em circunstâncias normais, vamos colocar, apesar que hoje o mundo está muito acelerado, não dá para saber o que é normal hoje, né? Porque hoje as coisas, toda hora a informação muda, o dólar muda, o governo muda, e tudo muda, mas assim, num roteiro, numa condição que não esteja, vamos dizer assim, uma situação muito extrema, qual que seria ideal para fazer essa revisão de planejamento? Isso é mensal? Isso trimestral, semestral, ou não tem uma regra também? Eu acredito também que vai de acordo com a realidade de cada empresa. Por exemplo, quando a gente faz um planejamento para o varejo, por exemplo,
Geralmente as avaliações elas acontecem mensalmente, porque dependendo você vai redirecionar a sua meta do mês baseado nas tendências do que o mercado, do que você está sentindo mês a mês. Talvez surja ali uma estratégia, surja uma campanha, surja algum problema climático, como a gente viu no ano passado, por exemplo, né, queimadas, e tudo isso interfere no clima, a ponto das pessoas, por exemplo, não estarem saindo para ir para as lojas para comprarem. Opa, vou ter que redirecionar minha rota, por onde nós vamos agir? Então, geralmente, o planejamento dentro do que eu acompanho no varejo é mensal, todo mês tem que sentar e avaliar se aquilo que foi traçado de meta mês a mês, porque, por exemplo, eu quero crescer 10% em 2025, e esses 10% serão divididos, distribuídos durante todo o ano. E a forma como eu quero crescer é assim, assim, assado. Beleza. No meio do caminho eu percebi que teve um problema de clima, governo, pandemia. Eu preciso parar naquele mês para ver se o que eu vou fazer para poder conseguir atingir aquela meta ou não. Senão, caso contrário, eu vou deixar nas mãos das circunstâncias o meu resultado. E pode ser que chegar no final eu não atinja os 10%, ou então cai ainda mais em relação àquilo que foi planejado. Agora, quando a gente fala de um planejamento estratégico como um todo, na Satis, por exemplo, nós fizemos nosso planejamento no final de dezembro, já traçamos todo o nosso cronograma até o final do ano. Já temos as nossas metas, os indicadores, quantidade de clientes que nós queremos, o valor médio que nós queremos atingir dentro dos nossos serviços, né, pela quantidade de clientes que a gente quer atingir, e nós temos um checkpoint, uma nova análise no meio do ano. Aí, no nosso caso, no meio do ano, nós vamos parar para poder checar se o que foi programado no primeiro semestre está dentro do que a gente planejou ou não. Se necessário, nós redirecionamos para o segundo semestre, que é o período mais produtivo para nós, porque como o nosso público é o varejo, predominantemente é o varejo, 70% é varejo, o restante é serviço, né, outras modalidades. Então, o que acontece? A gente já redireciona, porque aquilo que a gente não conseguiu alcançar no primeiro semestre, a gente projeta para o segundo e vê as oportunidades. Mas todo mês, no último dia do mês, nós temos uma reunião de alinhamento para avaliar o nosso mês, o ciclo. Então, esse mês agora, dia 31, sexta-feira, nós temos uma reunião para poder ver se aquilo que nós traçamos de objetivos foram alcançados ou não. Porque se der para a gente poder derramar alguma coisa para fevereiro, ou entender que fevereiro está ameaçador e a gente vai ter que derramar a nossa meta e reestruturar, redirecionar para março, abril, por conta de aquela famosa questão, o ano só começa depois do carnaval, o pessoal fala muito isso. Então nós estamos com vários projetos, tínhamos uma meta agora para fevereiro, mas muitas demandas estão pendentes porque o pessoal está esperando o carnaval passar. Então aquilo que a gente planejou em dezembro, a gente vai ter que redirecionar. Então a gente acredita que em março nós vamos ter um boom de faturamento, diferente do que a gente planejou em fevereiro, por conta dessa mentalidade que alguns empresários estão tendo, porque estão preferindo esperar passar para depois tomar decisões relacionadas a investimento em pessoas e etc. Então, acho que ter momentos mensais para você ver se você está dentro ou fora é importante, mas uma reunião formal, pelo menos na metade do ano, para você redirecionar o planejamento como um todo, eu acho super válido. E aí isso é interessante entender a dinâmica da empresa. Sempre importante entender a dinâmica, o propósito, quais são os objetivos, porque se são metas bem desafiadoras e existe um ano promissor, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o maior controle possível desse acompanhamento, porque caso contrário, a gente deixa ao acaso. Aí não é porque eu planejei que tá tudo certo, que eu tenho garantia de que vai dar certo. Eu planejei, mas o que vai garantir com que esse planejamento ele seja efetivo? A execução dele. Eu tenho que garantir que ele esteja sendo executado corretamente, caso contrário ele pode se perder. Ferramentas, né? Que eu acho que fazer um planejamento tem que ter ferramentas. Hoje, quais ferramentas que você indica, que você usa, ou que os empresários podem estar utilizando, né? Porque você falou uma situação importante que é, se não tiver uma comunicação muito clara para todos esses setores, quando você faz um planejamento, acaba se perdendo, né, o objetivo, a meta ali, por falta de informação. Eu queria entender um pouquinho como que são essas ferramentas hoje que vocês utilizam, né? E até eu tive, porque eu sou uma pessoa assim, eu olho uma ideia, eu sou muito rápido para copiar. Eu tive visitando um grande atacadista há uns 3 anos atrás, e aí ele tem na empresa, todo lugar que você andava na empresa tinha a meta de faturamento anual e a meta de lucratividade, né? Porque eles têm também um plano de participação de lucro, tudo, então isso fazia muito sentido para estar demonstrando ali para toda a empresa. Então, eu visitei todo o setor comercial, financeiro, logística, todos tinham um grande painel lá. Assim, alguns era digital, mas alguns painel de
impresso mesmo, uma lona impressa e colocando lá, 2025, meta tal, meta de faturamento tal, meta de lucratividade tal. E, consequentemente, conversando com o vendedor que nos atendeu lá, falou, todo mês a gente já renova, manda o comunicado, tem uns grupos do WhatsApp que eles vão comunicando isso daí. A gente até implementou isso há uns 2, 3 anos atrás, mas a gente, de novo, acabou perdendo esse método aí, né? Tivemos um período aí de conturbado na relação comercial dos produtos que a gente atua, a gente acabou optando por suspender esse formato, mas, por exemplo, é uma ferramenta que eu vi lá que eu achei super interessante, né? Uhum. E todos os setores que a gente falava, né, às vezes eu dava uma perguntada, e cara, e essa meta aí? Então, todo mundo sabia explicar. Né? Não, é isso daqui e tal, já fizemos um alinhamento, esse mês nós estamos no número, né, tal, 2 meses atrás a gente não... Então, todo mundo tinha essa informação. Uma ferramenta eu dei um exemplo, mas qual outras ferramentas aí que vocês utilizam? Essa tá bem alta, que é o famoso quadro de gestão à vista, né? Que é justamente esse conceito da comunicação, da informação comum. Durante muito tempo, as empresas elas guardavam muito para si os objetivos e não tornava isso público. Por quê? Porque tinha medo das pessoas criarem ali uma ideia negativa sobre... Você vai falar quando você fatura. Quando você fatura. Quando é seu lucro. Exato. E aí fica... Se eu quero que até estava fazendo um trabalho recentemente com uma empresa de contabilidade. Ainda tem muito isso? Você que está mais... Tem. Por exemplo, esse caso mesmo que eu vou compartilhar contigo, aconteceu tem 15 dias. Onde eu cheguei lá e falei assim, mas nós estamos perdendo clientes. Tá, mas o que vocês têm de indicadores de avaliação de desempenho da equipe relacionada à perda de clientes? Não, nós não temos. Vocês não compartilham com a equipe quantos clientes vocês têm na base de vocês? Não. Como é que eles vão saber que eles estão ganhando e perdendo clientes? Não, nós temos uma campanha de incentivo onde a gente motiva a equipe dando um valor se eles trouxerem novos clientes. Mas eles não trazem porque eles dizem que isso não é obrigação deles. Aí eu falei, tá, calma lá. Vocês estão incentivando eles a trazerem clientes, bonificando, mas não estão gerando neles a consciência e a responsabilidade de não perder clientes? Então como é que eles vão saber se eles estão perdendo? De reter clientes? Eu quero saber só de botar. Aí o dono falou assim, é verdade. E toda vez que a gente cobra, eles ainda falam mal de cliente. Os clientes que eles estão perdendo, quando vai embora, é porque é cliente chato, é cliente difícil. Eu falei, mas por quê? Porque eles não entenderam o propósito. Porque existe 2 viés, a questão do mindset. Se eu tenho um cliente, eu atendo você. Você é um cliente difícil? Eu tenho 2 caminhos. O caminho de justificar que você é um cliente chato, insuportável, eu não quero mais você, e que se você for embora, graças a Deus. E eu tenho aquele cliente que fala assim, ele é chato, ele é difícil, é exigente, e eu tenho que motivar ele a permanecer comigo, porque eu tenho uma meta que é não perder clientes. Eu não posso ter uma queda no número de clientes. Aí, qual o caminho que a sua equipe está indo? A de reclamar, porque eles não têm clareza que não pode perder. Aí eu pedi para a gestora, faz um levantamento para mim de quantos % de clientes vocês perderam e quantos clientes foram atraídos no ano de 2024. Aí ela fez o levantamento, assim, na próxima reunião nós vamos tornar isso público. Você tem certeza? Eu falei assim, com certeza, porque como é que eu vou cobrar deles qualidade de atendimento, excelência nos processos, sendo que eles não sabem para onde que eles estão indo e quais são as responsabilidades que eles têm. Eles têm a responsabilidade com o processo, mas não têm a responsabilidade com o propósito. Então não faz sentido. Vamos trabalhar as duas coisas, propósito versus processo versus propósito. E aí algumas ferramentas, por exemplo, esse quadro de gestão à vista, quando você torna esse dashboard mostrando os indicadores, isso é muito legal. Só para você ter ideia, uma outra vez eu fiz uma campanha onde eu criei um termômetro e toda vez que eles iam atingindo as metas, eles iam pintando o termômetro de maneira muito visual, muito lúdica. Era uma loja de roupas. E aí tinha um termômetro, a gente chamou de termovendas, e aí bem manualmente assim eles iam pintando. Toda vez que eles chegavam num determinado percentual, eles abriam um envelope. Nesse envelope tinha ali um reconhecimento para alguém que teve um desempenho. Então eles iam subindo no termômetro e todo mundo ficava engajado em colocar o termômetro para subir. Quando eu chegava na empresa, eu só falava assim, e aí? Eu não perguntava sobre meta. Eu falava assim, esse termômetro hoje vai subir ou não vai? Tá subindo. Ou seja, eles se sentiam comprometidos em colocar o termômetro para subir e não se sentirem pressionados pela cobrança da meta. Eu estava cobrando a meta, mas de um jeito diferente. E gerando neles engajamento para que eles fossem reconhecidos e validados em 20%, em 40%, em 60%, em 120%. Então foi bem legal a ideia. Então, quanto mais você traz a ideia lúdica, a ideia gamificada, a ideia do reconhecimento de curto prazo, para que as pessoas vejam o reconhecimento e a valorização do seu desempenho imediato, isso vai gerando mais dopamina e mais satisfação e maior engajamento. Então isso é algo que está muito forte, principalmente para a geração que está chegando agora, que são imediatas, mas também são muito tecnológicas, que gostam muito do dinamismo. Então quanto mais a gente fomentar isso nessa nova geração, melhor, porque são
um público mais dinâmico, né? Mas que se a gente direcionar a energia para o lugar certo, a gente consegue ter ótimos resultados. Em relação ao planejamento, eu acho que ferramentas básicas de gestão, por exemplo, mensal, fazer uma análise SWOT, eu acho que os gestores de departamentos, eles precisam todo mês trazer para você uma análise SWOT básica. Quais foram os pontos fortes do mês de janeiro? Por exemplo, agora vamos falar de fevereiro, né? Começando em fevereiro, cada gestor vai fazer a sua análise do seu departamento e vai trazer para mim, para a nossa reunião de alinhamento para o mês de fevereiro. Quais foram os pontos fortes e os pontos fracos de janeiro? Quais são as oportunidades e as ameaças para fevereiro? Para já direcionar o planejamento deles e a execução das campanhas, dos processos a serem reforçados, treinamentos que precisam ser reforçados e etc. Esse é o outro ponto de ferramenta. Tem algumas metodologias ágeis, né? Por exemplo, algumas ferramentas, Trello, métodos Kanbans, né? Esses métodos de gestão, visualmente falando, claros. Quanto mais clareza as pessoas tiverem entendimento sobre o que elas estão fazendo, melhor. Tem uma empresa que eu atendo, que eles têm lá um quadro Kanban, onde eles colocam lá todas as demandas do que fazer, o que está sendo feito, o que foi concluído. Só o fato deles moverem o post-it de um quadro para o outro, ou simplesmente usar um Trello, ou qualquer sistema que traga esse dinamismo de execução dos processos e de fluxo de negócios, isso já gera um maior comprometimento das pessoas em entregarem os processos. O que vai fazer eu sair do que fazer para fazendo e concluído é a execução desse processo. Teve uma outra empresa que eu atendi também, que a gestora de RH estava tendo muito problema com as assistentes dela, justamente por cumprir o processo. E aí ela simplesmente montou um quadro. Vamos abrir as demandas e vocês precisam movimentar os papeizinhos dentro desse quadro. Isso já gerou um comprometimento na equipe. Coisa simples. Simples, coisa simples. Nossa, eu acho que a gente não precisa ficar inventando muita coisa. Lógico que a tecnologia está aí para facilitar a nossa vida. A gente tem que aproveitar tudo que a tecnologia nos traz. Mas tem coisas muito simples que você, no papel, sentado aqui, você desenha, você já dá um direcionamento. Então, acho que quanto mais lúdico, fácil e comum a informação for e chegar para as pessoas, melhor. Você falou, até a gente conversou um pouquinho antes, a questão do papel do RH, né? Isso seria um papel do RH? Esse desenvolvimento desse trabalho que você falou em relação a criar essas métricas, sei lá, criar as ferramentas para poder motivar ou não? Isso é por setor? Isso é compartilhado com o RH? Assim, eu confesso para você que eu sempre tive essa dúvida em onde começa o RH e onde começa a gestão do setor. Vamos, sei lá, um exemplo aqui. O RH, ele vai cuidar de toda essa parte aí, porque hoje, assim, eu entendo que o RH hoje cuida do quê? Folha de pagamento, férias, eu acho que um pouco relacionamento contabilidade e empresa para poder, né, documentações. O RH, no caso nosso, ele cuida ali também dessa parte do treinamento da cultura organizacional para passar os vídeos, tudo. Então, assim, eu colocaria como RH. Mas é quando você entra numa parte, fala assim, o RH, por exemplo, pegar um exemplo que você deu aí de criar um quadrozinho, onde que você vai fazer uma gamificação para poder dar uma motivada na equipe, que é coisa simples de fazer, né? Às vezes você vai botar suas metazinhas, vai puxando, sei lá, um postzinho, você vai mudando de cada local. RH que faz isso é o gestor de setor, porque isso pode ser feito no comercial, isso pode ser feito no financeiro, pode ser feito na logística. Uhum. O que acontece? Com o tempo, agora nós temos a categoria do RH Business Part, né? Que é o RH como parte importante do negócio. Ou seja, ele é quem garante a gestão das pessoas dentro da organização. Toda essa parte mais burocrática, nós hoje classificamos como departamento pessoal. Né? Toda a parte de pessoal mais burocrática, folha de pagamento, férias, toda essa coisa mais burocrática administrativa é DP. Toda a parte de recursos humanos, recrutamento e seleção, integração, avaliação de desempenho, clima organizacional, indicadores, objetivos a serem conquistados, indicadores como, por exemplo, retenção, redução no turnover, no absenteísmo, tudo isso é por parte do departamento de RH. O RH cuida dessa parte das pessoas. Como que o RH entra junto com os gestores? Como um braço direito deles. O RH não tem como entrar num departamento comercial e definir mecanismos de vendas, porque não é da expertise dele garantir
essas dinâmicas, porque o comercial tem maior entendimento de metas, indicadores de performance de vendas, mas o RH ele tem como braço e extensão do marketing no endomarketing. Como que nós podemos apoiar vocês nessas questões? Visto que o colaborador, para que ele permaneça na instituição, ele precisa entregar resultado e melhorar o seu desempenho. Então, como que o RH pode fazer isso? Trazendo treinamento, trazendo uma consultoria, trazendo uma empresa que possa auxiliar, criando ali alguma dinâmica de valorização, de colaboradores destaques, fazendo campanhas de endomarketing onde a gente reconheça e valoriza os colaboradores. Seria um endomarketing, seria um endomarketing do RH. Do RH junto com o marketing, junto com o comercial, por exemplo. Tá? Marketing entendi, porque seria seria uma fusão. Uma fusão. Uhum. Não tirando a responsabilidade do gestor comercial, porque ele tem essa responsabilidade de acompanhar os resultados e brifar, mas o RH ele pode ser um braço de apoio nisso. Eu conheço e aí nós temos orientado muitos RHs nesse sentido, de entender mais sobre gamificação, entender mais sobre endomarketing, criar campanhas de incentivo dentro da empresa, como é que funciona o sistema de promoção, de conquista. Tudo isso está atrelado à gestão do departamento de RH. Que aí vai falar assim, ok, nós vamos criar aqui um mecanismo de férias, de folgas dentro da empresa, mas isso está condicionado a quê exatamente? Está condicionado a um mérito? Ou simplesmente só por assistência e motivação do colaborador? Se você faz isso, você começa a se tornar refém. E não é bem assim que a gestão tem que acontecer. Ela tem que ser por meritocracia e não por assistencialismo. Porque se a gente entra muito nessa questão da assistência, as pessoas veem aquilo como uma obrigação. No dia que você tiver que tirar, eles vão se sentir traídos e desmotivados. E não, você tem se você faz. Se você faz, você é reconhecido e valorizado. A obrigação da empresa é essa, a sua obrigação é essa. Tudo aquilo que a empresa fizer a mais, tudo aquilo que você fizer a mais, nós vamos ter o merecimento daquilo, nós vamos ter o retorno daquilo que a gente faz. Caso contrário, isso é minha obrigação, isso é sua, você não faz. E para eu poder te motivar, eu tenho que pegar mais do que eu já te dou, automaticamente eu me torno refém do seu desejo e não da sua necessidade, que é o que o livro Monge Executivo fala muito, eu sempre cito, que é um livro para mim um clássico. Ele fala, gestor, líder não tem que fazer gestão de atender desejos, tem que atender necessidades. O que o colaborador precisa para chegar nos seus objetivos? É isso? Então vamos traçar um plano de ação para isso. E aí aquilo que vier por mérito, e não por simplesmente te dar porque você tá chorando e fazendo birra porque você quer. Não é porque você quer, é porque você merece. E o merecimento vai te trazer justamente a conquista. E isso vai gerar uma engrenagem, uma motivação. E o RH precisa estar ligado nisso. A gente escuta muito, né? Eu acho que você deve escutar muito nas empresas, né? Não queria aumento porque tô com um filho novo, porque eu comprei um carro, porque eu mudei de endereço, estou no aluguel mais caro. Então, assim, a gente escuta ainda muito isso, às vezes, dentro das empresas aí, né? E realmente é isso que você falou. A pessoa, ela acha que ela criou vamos dizer assim, uma despesa a mais na vida dela, que às vezes pode ser por filho, por mudar de endereço ou comprar um imóvel, né? Ou um móvel, né, no caso, um veículo, ela entende que aí a empresa tem que fazer alguma coisa para ela ajudar a pagar aquilo ali. Né? Então, ela muda vamos dizer assim, eu acho que ela muda a ordem das coisas. Assim. Em vez de falar assim, o que eu preciso fazer mais para ganhar mais? Em vez de você ter me pagar para poder mais, para poder eu te entregar mais. Eu te entregar mais. É o que acontece. Aí é onde que entra muitas empresas. Para não perder aquele bom vendedor, vai lá e faz uma promessa, ou então concede algo, daqui a pouco quando você se vê, você está refém daquela pessoa. E ambas as partes, não só por parte da empresa barra funcionário, mas funcionário também barra empresa. Também cria muito essa dependência, né? E aí o segredo beleza, eu adquiri uma nova dívida. Então eu tenho uma necessidade de pagar a dívida. Mas o meu desejo é que você aumente meu salário, não que eu melhore meu desempenho. Sim. Aí esse é o perigo, que é da teoria que eu trouxe do livro do Monge Executivo. Atender desejo, eu vim aqui pra você e falar assim, Rafael, eu tô endividado, cara, aumenta meu salário aí. Aí você, tá bom, Mário, pra não te perder, eu vou te pagar mais um pouquinho. Aí daqui a pouco eu tô de novo insatisfeito e te peço mais um pouquinho. Daqui a pouco você tá o tempo todo se tornando refém do meu desejo. Agora eu venho aqui, Rafael, eu tô precisando melhorar o meu desempenho, tô precisando ganhar um pouco mais, porque eu adquiri agora um apartamento, troquei de carro, beleza, Mário, qual que é o teu plano de desenvolvimento individual para esse ano para que você melhore os seus ganhos dentro da empresa? Porque já tem 3 meses aí que você não bate meta. Ou então eu percebo que existem oportunidades nos seus indicadores de performance que precisam ser melhorados. Automaticamente, se você fizer, eu consigo te retribuir dessa forma. Porque nós temos uma campanha de incentivo acontecendo, nós temos esse desafio, nós temos isso. Ou nós temos esses cargos que você pode vir crescendo através do desenvolvimento teu dentro da empresa, através do seu desenvolvimento profissional. Você está fazendo os cursos que a gente disponibilizou na plataforma? Você está lendo? Qual foi o último livro que você leu?
Aí, não tô. Aí é muito fácil. Última uma ideia que você trouxe aqui para a empresa. Não. Aí é muito fácil eu simplesmente vir aqui e chorar pela minha dor por não estar tendo condições de pagar o meu carro, o meu apartamento. Mas o que eu estou fazendo para poder ter esse retorno? Aí entra todo no planejamento estratégico. Aí a gente volta lá no primeiro ponto que a gente conversou. Tá, se a empresa tá com um planejamento bem desenhado, todas as metas, todos os indicadores, tudo bem muito comum para todos acompanharem, ele vai entender, cara, para eu poder chegar lá pro Rafael e pedir um aumento, eu preciso estar entregando pelo menos isso que tá aqui no quadro. E eu olhando para lá, eu vejo que o meu desempenho tá fora da normalidade, do comum. Aí tem um plano e uma clareza, né? Ter clareza, que é a comunicação. Cara, legal. Eu queria pegar um pedaço também que eu acho que é importante, Mário, na questão da cultura organizacional, né? Eu vejo que uma das coisas que muitas empresas estão patinando, e eu falo assim, cultura organizacional você não ter cultura organizacional, também é você ter cultura organizacional de não ter, né? De não fazer, de não executar. E no final das contas, tudo cultura organizacional. Mas vamos falar da cultura organizacional de um nível mais alto, onde que a gente está procurando uma performance maior dos colaboradores e, consequentemente, da corporação. Hoje, não sei se vocês atuam também nessa parte da cultura organizacional, de estruturar. Dentro da consultoria de RH, na área de gestão de pessoas, a gente faz um trabalho mais em apoio ao RH, nas práticas de RH. O que o RH pode fazer para poder criar esse condicionamento, tá? A gente não atua diretamente como a empresa como tudo, a gente atua de forma pontual em alguns departamentos. E aí dentro do RH, primeiro ponto que nós fazemos, checar os descritivos de cargos. Você está claro para as pessoas. E eu digo para você que boa parte das empresas não está claro. E quando há mudança, não há atualização. E quando há atualização, não há repasse. Checar os processos, os descritivos de cargos. Descritivo de cargos. Muitas vezes, quando a gente entra nas empresas para ver os descritivos, tem lá falando sobre as atribuições do colaborador, mas não tem as competências técnicas, não tem as competências comportamentais, não tem os objetivos chaves, não tem os indicadores, não tem os critérios de avaliação do desempenho do cara. E aí o que acontece? A pessoa só está seguindo as atividades, o processo, mas não está entendendo o propósito. Eu estou seguindo o processo. Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Mas para quê? Sendo que eu não sou avaliado, não tenho clareza. A primeira coisa da cultura, para gerar um grau de engajamento nas pessoas, é da clareza sobre os papéis que cada um tem. E aí, beleza, vamos fazer um diagnóstico, vamos mapear aqui a questão do clima organizacional. Como que as pessoas enxergam a gestão? Como é que é o perfil da liderança? Como que é... Para onde que a empresa está indo? Para onde que ela quer chegar? Primeiro ponto é isso, entender o cenário atual. Entendeu? Começamos a traçar ali. E aí entramos. No financeiro, a empresa não está financeiramente falando bem. Então vamos entrar com uma consultoria financeira para poder organizar o financeiro? Não, o comercial não está claro os processos. Vamos trazer uma consultoria para o comercial? Não, é a área de RH. Vamos trazer uma consultoria de RH. Hoje a gente atua nesses 3 pontos. RH, comercial e financeiro. A gente atua nesses 3 pilares. Tá? Inclusive a gente tem um produto chamado Circuito de Gestão, que passa durante um ano inteiro por todos os setores. Começamos com a parte organizacional, administrativa, financeira. Seguimos por mais 4 meses com a parte de RH e finalizamos com a parte comercial. Porque nós entendemos que é essa tríade, esse tripé. Né? E... Qual que é o tripé aqui? O tripé, administrativo, financeiro, gestão de pessoas, RH e comercial. A gente acredita que, não necessariamente nessa ordem, mas os 3 precisam estar bem conectados, tá? E aí dentro da parte do RH especificamente, que é quem garante e fomenta a cultura, porque precisa estar sempre garantindo com que os processos aconteçam, aí nós entramos com descritivos de cargos, porque é importante dar clareza a isso, fazer esse repasse. Engenharia de equipes, que é o que nós estávamos conversando antes, que é o quê? Posicionar estrategicamente as pessoas nos seus devidos lugares. Pelo dinamismo do varejo, do comércio como um todo, as pessoas contratam muitas vezes pela urgência. Aquilo que a gente estava falando há pouco, não é o melhor, é o menos pior. Então eu sou obrigado a aceitar muitas vezes, dentro das possibilidades que surgiram, quem é o menos pior. Sim. E aí eu não crio um mecanismo de avaliação dos candidatos a ponto de selecionar realmente o melhor para o cargo e valorizar a contratação do cara para ele se sentir pertencente e merecedor de estar nessa vaga. E aí dentro desse trabalho de onboard, de integração, de avaliação de desempenho, clima organizacional, endomarketing, tudo isso vai contribuir para que a empresa crie um melhor clima e uma cultura. E aí a cultura está atrelada ao quê? Visão e valores, objetivos chaves, indicadores de performance, atingimentos de meta. E aí tudo isso vai sendo construído. E é um negócio que a gente sempre repete, né? Repete. Você assiste podcast, assiste gente, conversa. Eu falo assim, é simples de fazer. Só que não é fácil. Não é fácil. Assim, você colocar uma missão, uma visão
e valores, e eu acho que definir um propósito para você colocar para as pessoas entenderem tudo isso é simples. Assim, não tem... O nosso propósito aqui da Digital Connect é gerar conexões para melhorar a vida das pessoas. Mas vai executar isso, né? E aí quando a gente vai falar nisso, a gente tem que pensar no colaborador. Aí tem um projeto nosso, Conexão 360, que trabalha esses 4 pilares, que é o físico, o mental, o espiritual e o emocional. E aí você tem que avaliar o cliente, o que a gente pode fazer para melhorar a vida do cliente, dar mais suporte para ele na parte de treinamento, dar mais agilidade no processo de entrega para poder receber a mercadoria mais rápido, para poder ele fazer o serviço dele. Então, assim, é um passo a passo que eu acho que a grande maioria das empresas tem. E às vezes a gente para, né, você foi falando aqui, eu fui anotando algumas coisas aqui, quantas empresas, né, que eu acho que para a gente saber, quem está assistindo esse cast, para poder ter uma noção, vai no seu colaborador e pergunta assim, qual que é o propósito da empresa, se você já tem algo que tem, mas talvez, sei lá, a grande maioria nem tem isso definido, né? Tomei uma parte lá, vamos botar 50% não tem definido, não tem esse nome, vamos botar que 50% está definido, mas as empresas que estão definindo isso escrito em papel ou no manual da empresa, pergunta qual que é o propósito da sua empresa para o seu colaborador, para você ter uma noção como que está essa divulgação, né, essa comunicação internamente, né? E nesse caso especificamente, assim, como fazer que essas informações, né, que acaba direcionando a empresa como um todo, elas estejam claras para todos os setores. Aí entra dentro do planejamento as estratégias que vocês vão adotar. Vamos pegar aqui, sei lá, valores. Nós temos 5 valores que sustentam o nosso negócio. Como é que eu fomento isso dentro do ano? Cada mês eu vou trabalhar um pilar. Integridade, o que é integridade? Uhum. Porque, por exemplo, eu posso ter ali um pilar que, na minha concepção, lealdade é uma coisa, mas no que a empresa pensa é outra. Aconteceu isso recentemente numa outra empresa que eu estava atendendo, e aí, por exemplo, o pilar deles de valores era lealdade. Só que as pessoas eram leais, mas eram leais a quem? Umas às outras, a ponto de acobertar os erros uns dos outros. Aí, tipo assim, Mário, um dos nossos pilares é lealdade. E eles não são leais a ponto de contar para nós o que está acontecendo dentro da empresa. Aí eu falei assim, mas será que eles têm entendimento sobre o que é lealdade? Ou dentro do que eles têm entendimento está alinhado com o que vocês acreditam? Aí eu falei assim, faz o seguinte, pergunta para cada um o que é lealdade para você ver. Aí foi perguntar. Não, porque lealdade é ser companheiro, é ser parceiro, é ser honesto, é ser amigo, companheiro. E até que ponto vai esse seu entendimento sobre lealdade? Ah, não, de não expor, de não constranger, de não fazer mal pro meu coleguinha de trabalho. Só que ele tá fazendo coisa errada. Você tá sendo leal a quem? A ele. E a empresa tá sendo leal? Não. Aí, ou seja, como é que eu quero que a pessoa tenha entendimento sobre o que é lealdade, sendo que eu não dou clareza o que é lealdade? Aí o que eu pedi? Falei assim, então todo mês nós vamos trabalhar o que é lealdade. Esse mês, então, vocês vão resgatar e vão falar, lealdade é você ser honesto, sincero e expor para nós, como direção da empresa, aquilo que não está dando certo, para que nós possamos construir estratégias para corrigir o que está dando errado. No outro mês, senso de justiça. O que é senso de justiça? É você ser remunerado e ser beneficiado baseado no seu... Na sua entrega, no seu resultado. Não simplesmente ficar passando venda no nome de um outro vendedor, porque você é leal a ele, amigo a ele, e você acha que está sendo justo, sendo que você está sendo desleal e desrespeitoso à empresa, inclusive a ele, por estar colocando ele numa zona medíocre de não desempenho, mas simplesmente de assistência da sua parte. E o que é senso de justiça? Todo mundo saber suas responsabilidades, cumprir com o seu trabalho e, no final, cada um ser reconhecido e valorizado pelo seu desempenho. Nada impede que o trabalho em equipe entre a questão do companheirismo, da união, do apoio, do suporte, da orientação e da correção. Então, dentro do planejamento estratégico, pegando o RH, o que eu tenho que fazer? Quais são as práticas de RH que você vai trazer para poder, dentro do endomarketing, fomentar os valores da empresa? No lançamento da empresa, do planejamento estratégico do ano, de que maneira que eu relembro a missão, visão e os valores? É colocando a galera para poder vestir uma camiseta com cada um com uma missão? Eu fiz isso uma vez. Dividi a empresa em equipes, cada equipe representava uma cor e cada cor era um valor da empresa. E no dia do lançamento do ano, seja bem-vindo 2000 e tanto, eles tinham que ir lá na frente e falar um pouquinho sobre como eles viviam isso dentro da organização e como que eles iam projetar isso no novo ano. Isso é uma forma de fomentar e incentivar os valores da empresa. A missão, vamos criar um jingle?
Vamos criar um clipe institucional? Vamos pegar a equipe, vamos fazer uma música, todo mundo vai cantar essa música para poder entrar? Eu lembro, eu fiz um trabalho com o pessoal da Cacau Show e tinha uma música, um jingle, que era clássico. Todo o treinamento a gente ia começar cantando essa música. O primeiro ponto que eles colocavam assim, você pode ser o treinador das lojas de Brasília, desde que você respeite alguns processos que são inegociáveis para nós. Um deles é começar e terminar o treinamento cantando a musiquinha da Cacau Show. Eu fui obrigado a aprender a cantar a musiquinha da Cacau Show e cantava. Até hoje, se brincar, eu ainda lembro. Até hoje eu acho que eu ainda lembro da musiquinha, porque foi algo que a gente foi. E não foi à toa que o próprio Alexandre Costa, que é o fundador da Cacau Show, ele nos reconheceu publicamente na convenção da época, em 2011, se eu não me engano, com o gestor franqueado aqui de Brasília, por conta do trabalho que nós fizemos aqui, de trabalho de resgate, de valorização, revisando os valores, as musiquinhas, o padrão de atendimento, que era chamado 7 passos da venda. A gente tinha que seguir o processo. Então, está muito nessa questão da forma como fazer. Acho que a criatividade, a inovação, ela está aí justamente para te dar a liberdade de aperfeiçoar os processos, mas sem quebrar aquilo que é importante. A maneira como eu brincava com os 7 passos da venda era o meu jeito, a minha identidade, como gestor, como consultor. O que eu fazia? Como a equipe era predominantemente feminina, a gente trabalhava muito as meninas superpoderosas. Pegava a ideia do Pequeno Príncipe, que tinha um produto do Pequeno Príncipe lá, e a gente usava essa ideia lúdica para trazer eles para dentro do contexto organizacional e do propósito que a Cacau Show tinha naquela época. Então, acho que entra muito isso. Como que o RH, como o marketing pode ajudar no endomarketing, fomentando essas práticas? E aí as pessoas vão se engajando. Eu vi um vídeo de vocês no Instagram, onde vocês estavam comemorando os 18 anos. E aí cada um falando um pouquinho sobre, acho que a história deles, né? São 8 meses, tantos anos, estou desde a fundação e contando o que motivava eles em fazerem parte dessa empresa. Por que eles se sentiam motivados? E o que eu achei legal, porque todos eles falam sobre esses 4 pilares que você traz. A maneira como você comunica para eles a importância de cuidar da saúde física, mental, espiritual e emocional. E aí eles falam, né, nos vídeos, boa parte deles falam sobre isso. Isso é cultura, isso é propósito, isso é viver a missão, isso é viver a visão. Agora, como que isso sustenta as metas e os objetivos? E aí, como que as metas e os objetivos garante isso? Aí é a questão do equilíbrio. Ser e ter. Sou, mas eu preciso ter esse resultado. E no meio do caminho, o que eu preciso fazer? Os processos. Então, ser identidade, ter metas, meio, processo. Então, o processo ele é o meio, mas o que faz a gente chegar no resultado é ter clareza onde a gente quer chegar, e o que nos motiva em chegar lá é quem nós somos. Na nossa inteligência emocional, na nossa saúde física, nas nossas metas individuais, quem eu sou como indivíduo dentro da engenharia de equipes que aí eu estava falando para você, que muitas vezes pela urgência da contratação a gente contrata, entre aspas, os menos piores, mas não tem um pensamento estratégico do que a pessoa de fato na identidade dela, ela tem habilidades comportamentais que vai fazer sentido para aquilo que ela está fazendo. Se eu pego uma pessoa que é muito dominante, coloco ela num escritório que precisa de trabalhos muito operacionais, ela não vai conseguir ficar ali muito tempo. Um influente que gosta de muita comunicação, ele tem a necessidade de ser mais comunicativo, de ser mais executor, e eu coloco ele para ficar num lugar onde ele fica engessado, ele não vai conseguir dar foco e atenção. E a engenharia de equipes está em quê? Tracei o perfil comportamental para o cargo, fui contratar, eu seleciono aquelas pessoas que têm maior predisposição daquilo que foi traçado. Não que nós vamos engessar todo mundo, porque ninguém é igual, sim, né? Mas eu dou um direcionamento. Então, se eu sei que... Se ela fizer só aquilo, né? Acaba que não vai render do jeito que precisa. Não vai render. E eu já peguei várias empresas, por exemplo, de perfis comportamentais de influente dentro de um escritório de contabilidade, onde a pessoa estava mais preocupada em brincar, fazer piadas, do que focar e concentrar a atenção. O que nós fizemos? Remanejamos ela para a área de relacionamento com o cliente. Você é ótimo para relacionamento com o cliente. Você gosta de conversar, você gosta de interagir. Todo cliente novo, você vai fazer a parte de ambientação com o cliente para introduzir as nossas métricas de trabalho, tudo bem? A pessoa foi lá, evoluiu. E as outras que estavam sendo influenciadas negativamente pelo comportamento dela, passaram a ter maior produtividade porque passou a não ter ninguém que roubava o foco dela. Ou seja, isso é engenharia de equipe, você colocar as pessoas certas nos seus devidos lugares. E quando se tem uma equipe que não está dentro e a gente não tem essa possibilidade de fazer essas movimentações, qual que é o PDI, plano de desenvolvimento para cada pessoa? Quais são os comportamentos? Ela tem entendimento que isso é um problema? Talvez na cabecinha dela é o que ela tem de melhor, que é na cabecinha dessa colaboradora, inclusive, ela achava que ela era a que levava a energia da equipe. Quando eu não estou aqui, o escritório é parado. Eles morrem de falta de mim, porque eu que dou dinamismo para essa sala. Mal ela sabia que ela estava atrapalhando o povo. Por quê? Porque ela não tinha entendimento, consciência sobre quem ela era verdadeiramente e o como que isso usava
influenciava negativamente dentro do clima, dentro da organização daquele departamento. Então tem muito isso, as pessoas não têm tanto conhecimento, e o RH ele entra também como esse apoio. A gestão de pessoas entra nisso. Engenharia de equipes, gostei. Deixa eu só tirar mais uma dúvida aqui. Claro, engenharia de equipes, que é interessante. Quando é feito um trabalho de engenharia de equipes, é com todos da equipe ou mais só com as lideranças? Todos, né? Todos. Quando a gente fala de engenharia de equipes, o que geralmente nós fazemos? Nós pegamos todos os descritivos de cargos para entender o que compõe, o que estrutura essa função, traçamos o perfil comportamental, aplicamos o teste do DISC com todos os colaboradores, pegamos o resultado deles e cruzamos com o que foi mapeado. E nós vamos ali ter uma identificação do percentual de compatibilidade. Aquilo que está desalinhado, primeiro nós construímos um PDI para cada um. Aquilo que não foi desenvolvido dentro de 3 meses, 4, 6 meses, de acordo com a disponibilidade da empresa, nós fazemos o remanejamento para outras áreas que talvez aquela pessoa tenha maior afinidade, maior aproveitamento. Por fim, desligamento e troca. Aí é quando a gente busca recrutar pessoas para substituir aquelas, baseado também no comportamento, e não só nas competências técnicas. Porque é o que já se falava na administração, na gestão de pessoas, né? Contrata-se pela competência e demite pelo comportamento. Porque muitas vezes o comportamento é por desalinhamento mesmo de perfil comportamental. Então, aí, lógico que o trabalho ele vai ser feito separado. Eu não vou colocar os líderes na mesma caixa de trabalho que eu faço com a equipe de vendas, de tal. A gente vai trabalhando Começa pelos líderes, um trabalho desse? Começando pela liderança. Até porque eles precisam ter entendimento sobre o que é o que a gente está tratando para garantir o acompanhamento na ponta. Então, eu faço um trabalho com a sua liderança primeiro, e depois a gente vai descendo. Mas todo mundo participa do processo. Não adianta fazer só com a liderança. Tem que fazer com todo mundo. Até porque como é que o líder, ele tendo autoconhecimento, ele vai liderar alguém que ele não sabe nem quem é. Quais são as principais habilidades e talvez as inabilidades que precisam de uma atenção. Ou as competências que precisam serem desenvolvidas. Aí vem o PDI. Vamos definir um PDI. Quais são os livros? Quais são os cursos? Quais são as metas? Imagina o terror que deve ser para quando tem um processo desse, né? O pessoal, assim... E aí são duas visões, né? Tem gente que vai... colaboradores vão morrer de medo, vão assim, cara, vou ser mandado embora. A empresa está fazendo isso para ser mandado embora. E tem gente que, se tiver uma clareza, né? A gente fala assim, consciência, ciência de... sabe que talvez ali é uma oportunidade que está surgindo, né? Então, a gente sempre fala aqui, às vezes eu converso com alguns colaboradores... E a gente vê que tem gente que sempre está com o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Então, o copo meio vazio vai sempre... agora a empresa está fazendo limpa para mandar a gente embora. O outro vai avaliar, puxa, agora a empresa está fazendo uma organização para ver onde que cada um se encaixa e para poder crescer, né? Cada um no seu setor. E, às vezes, direcionar uma pessoa para ela fazer aquilo que ela faz até melhor do que ela no setor que ela está, né? Exato. E entra muito a forma como você vende essa ideia, né? Por exemplo, amanhã nós vamos encerrar um trabalho de engenharia de equipes chamado Eu Minha Melhor Versão, porque é para um departamento de back-office, é uma empresa que possui 12 operações, lojas, né, varejo, calçado e acessórios, e tem uma equipe de back-office composta por 7 pessoas, e nós começamos a fazer esse trabalho em outubro do ano passado. Mais um trabalho para poder trazer um pouco mais a equipe para dentro do jogo, porque elas tinham um sentimento de que só a equipe de vendas era valorizada, e eles não tinham ali o reconhecimento devido. O que nós fizemos? Ao invés de falar só sobre os problemas que a gente estava tendo dentro de clima organizacional dentro do escritório, nós começamos a falar sobre essa ideia do que você trouxe. A oportunidade delas se sentirem valorizadas, reconhecidas e se desenvolverem profissionalmente. Então, primeiro, nós fizemos a aplicação do DISC, apresentamos o DISC, o resultado para autoconhecimento, para elas se conhecerem e se entenderem o que elas tinham de pontos fortes e pontos fracos. Dentro dos pontos de melhoria, nós traçamos um PDI para elas aplicarem com leituras de livros, cursos e filmes para elas assistirem durante o período. No segundo mês, nós pegamos o descritivo do cargo, apresentamos para elas e traçamos objetivos para serem conquistados durante os 2 meses. Pedimos para que elas fizessem uma visita técnica dentro das lojas para que elas entendessem a importância do trabalho delas dentro das operações e de que maneira que as operações viviam as suas demandas para que elas tivessem um pouco mais de empatia e reclamassem menos das solicitações feitas pelas lojas. Feito isso, implementamos uma caixinha de gratidão dentro da loja, dentro do departamento, para que elas pudessem alimentar ali e reconhecer as coisas importantes que a empresa fazia também por elas, porque elas estavam num grau tão de insatisfação e reclamação que elas reclamavam até do café.
E a empresa oferecia um café da manhã e tudo mais, elas reclamavam disso. Quando a gente abriu a caixa agora no início do ano, elas falaram assim, caramba, hoje eu vejo o quanto que nós éramos negativas e reclamávamos de coisas simples. E aí a gratidão é uma coisa tão simples, por uma questão de inteligência emocional e validação do que a gente tem de bom, reforço do que é bom, a gratidão ela é muito importante. Então se as pessoas não têm o hábito de agradecer, elas vão reclamar. Porque eu costumo dizer que a reclamação nada mais é do que você potencializar uma necessidade que você tem, mas num discurso negativo. Mas se você tá reclamando é porque você tem uma necessidade. Então tá tudo bem você querer, ao invés de tomar Toddy, querer tomar Nescau. Mas você é grato pelo Toddy? Não adianta eu querer ter o Nescau, sendo que eu reclamo do Toddy. Não adianta eu reclamar do café da manhã, sendo que na outra empresa onde eu trabalhava não tinha café da manhã, não tinha condições de trabalho. Então é muito fácil eu só olhar para o que eu não tenho e esquecer e ser grato ao que eu tenho. Isso é criar e fomentar uma cultura organizacional da gratidão, de posicionamento estratégico das pessoas, de senso de pertencimento, de prestação de contas. E aí amanhã, depois de todo esse trabalho de 3 meses e pouquinho que nós fizemos com elas, elas vão trazer para nós uma prestação de contas. O que elas evoluíram depois de 3 meses? E qual que é o plano de ação para 2025? Mais uma vez colocando as pessoas no seu devido lugar, no sentido de papel, mas também como senso de pertencimento e de responsabilidade com os resultados, porque não adianta eu só ir lá e fazer esse trabalho e sair depois ir embora e elas não se comprometerem com isso. Elas precisam permanecer desenvolvendo. E aí é um trabalho que nós vamos fazer por mais um ano, porque precisa se consolidar. E tem que ter ali, não adianta. Você pode investir o tempo que for, sempre tem que ter alguém ali que seja o farol, que dá o direcionamento. E aí você, como diretor, por exemplo, aqui na empresa, você é quem garante e lembra sempre que necessário por que nós existimos. Então tem que ter ali uma luz que acende. Mas para eu poder acender, eu não tenho que vir em você e ficar dizendo para você. Você tem que olhar para mim e ter eu você como referência e falar assim, caramba, ele é a referência. E aí é onde que entra o exemplo da liderança. Por isso que os líderes precisam estar engajados nesse processo também. Se a gente for falar, é profundo. Aqui vai 1 hora, 2 horas. Quando fala de pessoas, quando fala de cultura, é um negócio que eu particularmente sou apaixonado. Não é à toa que nós somos apaixonados pelo que nós fazemos, porque é um desafio diário. E cada dia que a gente entra, vai descobrindo. E um dos feedbacks que esse pessoal deu pra gente no início do mês é que o que ela era mais grata, uma das colaboradoras falou assim, o que eu sou mais grata é o fato de eu não ter desistido de mim. Porque antes desse projeto eu estava com depressão, eu estava ansiosa e eu estava querendo desistir de mim. E esse trabalho me ajudou a resgatar uma ideia sobre o papel e a importância que eu tenho aqui dentro, o meu valor. Então eu me sinto motivado e eu consegui descobrir habilidades que eu tinha que eu estava anulando por conta de um problema pessoal que eu estava vivendo fora daqui. Ok, a empresa não é obrigada, não tem obrigação nenhuma de tratar essas questões, mas entender como que cada ser humano está para poder dar o direcionamento e trazer uma inspiração, e dentro da nossa proposta de valor como instituição, trazer um direcionamento, como é o caso de vocês, cuidar da saúde mental, trazer esses pilares que sustentam o ser humano como um todo, eu acho que isso é muito válido. E a responsabilidade hoje que a gente tem para uma sociedade doente, como a gente vê tantas pessoas com tantos problemas de saúde psicológicas e emocionais, é o mínimo que a gente pode fazer para garantir com que o clima organizacional seja o mais agradável e o mais produtivo possível. Muita informação, né? Mas vamos lá. Uma aula aqui, né? Mário, papo bacana, mas eu queria, né, já tá encerrando aqui o nosso bate-papo. A gente tem aqui, como última mensagem aqui do DCCast, levar uma mensagem, queria que você desse uma mensagem aqui para a turma aqui do podcast, mas antes, né, eu sei que o Cleber vai me cobrar, tem que marcar o que gostou, tem que compartilhar, porque o conteúdo aqui é rico, né, Cleber? Vai ter um cardzinho para ver um vídeo, todas essas situações aí que o marketing me lembra, eu sempre esqueço, que eu gosto de conversar. Curtir, comentar, compartilhar. Curte, comenta, vai ter o card, tem tudo isso aí, né? Tem todos esses negócios, já tá né? nos podcasts aí, tem que avisar. Vou apontar aqui que ele vai botar lá na imagem lá. Apontar pro lado de lá, sim? Pro lado de cá, pro lá, e você escolhe lá o lado que ficar melhor. E aqui a gente tem aqui, para sempre encerrar, a gente gostaria de que você deixasse uma mensagem, né? O que né, as pessoas podem gerar para conectar, né, com elas, o propósito dela para mudar a vida de outras pessoas. Então, assim, qual que é a mensagem que você poderia deixar aqui para o pessoal do DCCast para que ela transforme a vida dela e, consequentemente, ela também impacte outras vidas aí? Outras vidas, né? Eu carrego comigo 3 pilares, né? Quem eu sou, o que eu vim fazer e para onde eu quero ir. Se eu sei quem eu sou, o que eu tenho que fazer e onde eu quero chegar, eu acho que isso gera, de alguma maneira, inspiração, conexão,
ou algum ponto de interesse em comum, de convergência. Eu acho que isso é o que cria as conexões entre as pessoas. Você pode ter todas as suas crenças ou entendimentos de valor e eu ter as minhas. Mas o que nos conecta? Quais são os pontos de conexão entre nós? Talvez exista um ponto de convergência que vai nos fazer unir forças a favor de um propósito maior. Que propósito maior é esse? Descobrir esse ponto de conexão entre as relações, eu acho que é o que faz as pessoas se conectarem verdadeiramente. Porque somos diferentes, temos ideias, crenças e tudo mais. Mas no final, todos estamos caminhando para um mesmo lugar, né? Para elevar nossa saúde mental, ter maior prazer e satisfação em realização no que somos, no que queremos conquistar e no que precisamos fazer. E tendo esse entendimento, eu acho que é isso. Eu acho que se é para se conectar, conheçam as pessoas, entendam as responsabilidades e onde elas querem chegar. Mas também entenda quem você é, o que você tem que fazer e onde você quer chegar, porque eu acho que é aí que se cria a conexão. E o interesse genuíno eu acho que é o mais importante de tudo. Eu acho que quando você se conecta verdadeiramente pela história do outro, sobre o valor que o outro tem e sobre como que você pode contribuir verdadeiramente, eu acho que as relações elas são muito mais produtivas. Hoje, numa sociedade onde a gente está mais preocupado em medir forças e depreciar uns aos outros, e na contramão disso é um grande desafio, mas eu acho que traz uma grande relevância para todos nós como humanidade. Muito bom. Fechou com chave de ouro aí, Cleberson. Pessoal, então encerramos mais aqui um DCcast. Obrigado, Mário, pela presença, pelo bate-papo. E... as minhas redes sociais. Explica aí, fala suas redes sociais. As minhas redes sociais, ótimo. Nós também da Satiz estamos nos aventurando aí no podcast, é uma forma legal de se conectar, então sigam lá o canal no YouTube, Satiz, S-A-T-H-I-S, tá? Procura lá Satiz, já tem o primeiro episódio agora em janeiro, a gente saiu com um tema sobre planejamento, que foi com a Suzy, parceira nossa na área de treinamento, bater um papo também aqui, um papo com ela, né? Uhum. E então a gente está trazendo vários conteúdos de relevância voltado para desenvolvimento pessoal e profissional e organizacional. O nosso Instagram é Satiz_Soluções Empresariais. Ainda está com esse nome, né? A gente deve trazer um novo posicionamento para 2025. E o meu Instagram é Trainer_Mário Henrique. Lá onde eu compartilho um pouco dos treinamentos, um pouco disso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Legal. Obrigado, pessoal. DCcast finalizando. Até o próximo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Isso aí, cara.